Terceiro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial começa a se definir a partir da derrota em Stalingrado. Porém, era preciso uma nova frente, uma frente ocidental, para poder abreviar a guerra. Bom, ficou decidido que haveria a invasão do continente, que ficou conhecido como Dia D. Essa decisão foi tomada numa conferência, na Conferência de Teherã, da qual participaram Stalin, pela União Soviética, Churchill, pela Inglaterra, e Roosevelt, pelos Estados Unidos. Era um apelo antigo já de Stalin para poder, ele já não estava gostando da ideia de assumir a guerra no continente sozinho, né? E essa decisão culminou com o chamado Dia D, que é a invasão da Normandia pelos exércitos aliados, né? Foi no dia 6 de junho de 1944. Em 25 de abril, a cidade de Berlim estava completamente cercada. Veja que de junho de 44 até abril de 45 é um tempo relativamente curto, já que a guerra durou desde 39, né? Então, assim, a derrota alemã era mais do que esperada. A rendição da Alemanha aconteceu, na verdade, no dia 8 de maio de 45. E quem realmente ocupou a cidade de Berlim foram as tropas soviéticas. Em 45, após a vitória, né, houve a Segunda Guerra Mundial aproximava-se do seu final. Em Teherã, houve uma conferência em que decidiram pela invasão do continente. Stalin já vinha há muito tempo pedindo uma nova frente, já que Stalin estava na frente oriental, que abrisse uma nova frente ocidental para cercarem Hitler. No sul já havia a invasão da Itália, então era preciso agilizar essa invasão. E decidiram então pelo dia D. Depois de uma série de adiamentos, o dia D aconteceu no dia 6 de junho de 1944, quando desembarcaram na Normandia tropas aliadas. Diante dessa pressão, de um lado os soviéticos, dos outros ingleses e norte-americanos, os nazistas acabavam ficando sitiados na cidade de Berlim. Havia bombardeios, né, nas principais cidades industriais. Então, no dia 30 de abril, acredita-se que Hitler e sua mulher Eva Braun e Goebbels, seu ministro de propaganda, cometeram suicídio, terminando assim a Segunda Guerra. Pelo menos a derrota da Alemanha.
do Japão vai vir depois com as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Houve ainda mais uma conferência de Yalta, onde se decidia sobre as áreas de influência. Em um dos vídeos anteriores eu falei sobre haviam as potências aliadas, haviam as democracias, que eram Inglaterra, França e Estados Unidos, e havia uma potência comunista. Então, os vencedores dividiram as áreas de influência política nessa conferência de Yalta. Depois, houve a conferência de Potsdam, que dividiu inclusive as áreas de administração da própria Alemanha. Primeiro em 4 áreas, administrada pelas 4 potências vencedoras. Mas depois acabou prevalecendo apenas a área ocidental, democrática, administrada primeiro pelos Estados Unidos, e Berlim Oriental, assim como a Alemanha Oriental, né? Então, essas são as conferências do final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a guerra prosseguiu no Oriente e prosseguiu até em 2 de setembro de 1945, depois da explosão de 2 bombas atômicas. Os japoneses só se renderam depois disso. No dia 6 de agosto, na cidade de Hiroshima, e a segunda no dia 9 de agosto, na cidade de Nagasaki. Nas 2 cidades morreram aproximadamente 160 mil pessoas imediatamente com a explosão. O presidente nessa época dos Estados Unidos já não era o Roosevelt, era o Truman. Ele autorizou que as bombas fossem jogadas. No entanto, alguns acreditam que não havia necessidade disso, que era muito mais um recado para a União Soviética para que não houvesse um conflito, era mais uma ameaça para o equilíbrio, que não era tão forte assim, né? Um equilíbrio tão tênue do que viria a ser chamado depois da Guerra Fria, né? Então, é isso. Em anexo, é bom lembrar que na Segunda Guerra Mundial houve o Holocausto, que foi a morte, né, dos judeus nos campos de concentração. Vale lembrar que esses campos de concentração antes eram dentro da própria Alemanha e mataram bastante alemães portadores de algum tipo de deficiência. Posteriormente, judeus, ciganos, pessoas consideradas indesejáveis ao Terceiro Reich. Outra curiosidade também é lembrar o grande avanço tecnológico. Os aviões, por exemplo, do início da guerra eram praticamente iguais aos da Primeira Guerra Mundial. E ao final da Segunda Guerra Mundial já havia caças a jato da Alemanha. Também o projeto Manhattan, que construiu as bombas atômicas, mantido um super segredo. Construiu-se praticamente uma cidade no deserto e que até a família dos cientistas foram obrigadas a mudar para lá para não haver contato com o mundo exterior e não vazar informação da construção da bomba atômica. Também a construção de um então
mais poderoso navio de guerra, o Bismarck, que foi afundado na sua primeira missão. E ele foi afundado porque em um dos ataques um torpedo acertou o leme, então ele não podia manobrar, ele ficava fazendo curvas, então ele se tornou um alvo fácil. Mas caso isso não tivesse acontecido, teria sido uma presa muito difícil.